Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Oriximiná em Revista. E nesta edição vamos falar sobre o cenário político oriximináense desde 1935 a 1965. 30 anos em que o poder político do município estava concentrado nas mãos da família Guerreiro. Uma história recheada de poder, narcisismo, status e, quem diria, conspiração. Fica conectado com a gente, porque nos próximos minutos você vai conhecer a política como ela é no cenário oriximináense. E eu agradeço desde já os meus parceiros que participaram desse período de gravação e entrevistas. E também eu agradeço a sua presença aqui pelas nossas redes sociais. Este programa é um oferecimento Senat Cursos Profissionalizantes. Os melhores cursos, faça a sua matrícula. CleanLabVet. Aproveite as vantagens do cartão Fidelidade CleanLabVet. Le Sénéchal Oriximiná, franquia de perfume francês. Saat Contabilidade, o nosso compromisso é com o sucesso da sua empresa. Super Rocha, onde tudo é fácil. A Ideal Tecidos, fácil de comprar, tranquilidade para pagar. Labelle Pastelaria, a entrega mais rápida da cidade e atende pelo aplicativo iFood. Um programa especial que vai falar sobre Oriximiná, suas belezas, seus encantos, a política, como ela é na nossa cidade de Oriximiná. Acompanhe por aqui pela nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e em podcast. Oriximiná em Revista, a sua revista eletrônica, que a partir de outubro apresenta uma série de entrevistas e você pode deixar a sua pauta e sugestões aqui nos comentários e nós vamos abordar esses temas nos nossos próximos programas. E agora, vamos ao que interessa. Guerreiro, Oliveira, Calderaro, Viana, Diniz, Tavares e Ferrari. São essas as famílias que detêm, por um período, a governança e representação política do município de Oriximiná, seja no cenário municipal, estadual e federal. Podemos dizer que essas famílias são a elite política do nosso município? Para esclarecer o nosso entendimento sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é Janilson Paranatinga, que é bacharel em Direito pela UFPA. Paranatinga, existe uma elite política em Oriximiná? Eu não enxergo como elite, não. A minha visão, entendeu? Eu não tenho como uma elite, não. Eu digo assim, foi muito estranho como eu digo, quando conto a história dos guerreiros, ou a história da família Diniz, mais a figura do José Diniz, né? Eu conto como um saudosismo, com uma política, assim, uma política, eu vou dizer assim, uma política bonita, tá entendendo? Eu dizer assim, eu não vivi aquele momento, mas pelo que eu ouvi, o que eu retratei, era assim, uma forma hoje de se fazer diferente, porque assim, tu vai perguntar qual é a elite de hoje? Eu digo, eu não vejo a elite de hoje, né? Hoje, é a família Tavares que está no poder, ou foi a família Viana que esteve no poder, ou é a família Ferrari que quer chegar ao poder, né? Eu não vejo dessa forma, né? Como elite, entendeu? Eu digo, a coisa tomou, parece que uma outra proporção, porque eles todos são hoje elite política, né? Porque hoje a família Ferrari tem dois irmãos, né? Que o pai já foi um vice-prefeito do município, mas os dois irmãos são figura muito importante hoje no cenário de Oriximiná, né? Um irmão é deputado federal, outro é deputado estadual.
Imagine qual é o município dessa região do Baixo Amazonas, né, vamos colocar dessa forma, né, de 70 mil habitantes, que conseguem ter 2 deputados representando o município, né? Então, assim, não é pelo fato da elite política, né, dizer, os Ferrari é uma elite política, não, os Viana é uma elite política, né? Eu vejo de outro modo, são pessoas, né, que conseguiram uma relevância, né, pelo trabalho, né? Vou colocar dessa forma. Então, hoje, a família Tavares, né? Eu vejo assim, não como uma elite, sim alguém que tem toda uma trajetória também de um lado da política. Então, o Ludogero veio ter uma carreira política que ocupou 4, 5 cargos como vereador, foi secretário municipal, foi vice-prefeito e agora se tornou prefeito da cidade, né? Família Viana, coloca a figura do seu Gonzaga, né? Nada menos de 4 mandatos ele teve como prefeito e um como vice-prefeito, né? Gonzaga tem alguma relação com o Guerreiro? Tem, de sangue, né? Porque a mãe de seu Gonzaga, ela era filha como diz, era uma filha legítima de José Gabriel, né? Mas com uma outra pessoa que não era a esposa, assim, foram famílias que formaram a sua família, mas também tiveram outros filhos separados, né? E a mãe do seu Gonzaga era filha legítima de José Gabriel Guerreiro. Então, se eu for colocar de sangue, o seu Gonzaga, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro, né? Por linha de DNA, né? E o meu recadinho é para você que tem um animal de estimação. A saúde do seu amiguinho é muito importante. Leve na Cleanlab Vet. Lá você tem banho e tosa, produtos de pet shop, ração e acessórios. Você também pode fazer exames laboratoriais e aplicação de medicamento. Consulta doutora Michele Rezende. Cleanlab Vet, feita especialmente para cuidar do seu animal de estimação. Travessa Carlos Maria Teixeira, 551 Centro. Elite ou não, os guerreiros somam a maior representação no Executivo Municipal desde a emancipação política em 1935. Mas é o que eu falei para você, eu não enxergo hoje eles como elite, como figura que tiveram importância, porque se a gente tivesse seguido essa elite, até hoje, eu vou entrar na família Oliveira, né? Tá aqui qual foi o período, quem foi a família Oliveira? Foi seu Raimundo Oliveira, a figura da família em si. Terminou o mandato dele, terminou a elite política, né? Então foi a figura que exerceu, em certo momento, um poder, o status naquele momento, né? Eu digo assim, no final eu faço uma relevância sobre a questão de status, né? Porque assim, apesar de tudo, eu não quero só conquistar o poder econômico, né? O poder político, mas eu tenho que também deixar um legado na história, né? Eu tenho que deixar a minha passagem, né? Então assim, eu digo, os guerreiros foram pessoas que eu conto que deixaram uma marca, né? Começa todo um processo de discussão política do município, né? Então assim, quando a gente cita Everest Guerreiro, ele teve a figura personalista dele, né? Como uma imagem da gente. Mas foi de onde partiu, é o início de onde começou, né? Porque até então alguém tem que tomar a iniciativa dessa discussão, né? Então a minha análise desse lado. Agora o que eu coloco para ti, hoje o problema não são das pessoas quem segue A ou quem segue B, ou sigo o Ludogero, ou sigo os Ferrari, entendeu? Eu sigo o Ângelo, ou sigo o Júnior, né? Ou sigo o seu Gonzaga. O problema são as pessoas que acabam tomando isso como uma situação meio que de pessoal, entendeu? Não, eu sou lado A e eu sou não posso ser lado B. Ou se eu sou do lado A e passo para o lado B, eu estou tendo algo em troca, entendeu? Eu digo assim, foi um descuido muito grande que a gente deixou passar, mas tornou essa proporção, entendeu? Hoje, se eu estou no lado A,
eu sou inimigo de lado B, né? Complicado, mas assim, o fato é que eu não vejo como elite, entendeu? Você está em busca de qualificação profissional, quer melhorar o seu currículo? Faça na Senat Cursos Profissionalizantes e faça sua matrícula no curso de auxiliar de veterinário, professores qualificados e visita técnica. E você também pode escolher o curso pré-militar para você que quer seguir uma carreira militar. Você concorre a esta pulseira de segurança. Senat Cursos Profissionalizantes, Travessa José Gabriel Guerreiro, próximo ao Estádio Municipal. Joaquim de Magalhães Cardoso Barata foi interventor federal do Pará de 12 de novembro de 1930 a 12 de abril de 1935. No fim do seu governo, através do Decreto-Lei número 1442, de 24 de dezembro de 1934, providenciou a emancipação definitiva de Oriximiná. E no dia 10 de janeiro de 1935, foi instalado o município e empossado um novo prefeito. E aí, como você aborda logo como se concretiza essa política a partir da nomeação, né, após vamos dizer, após a implantação de um novo estado, né, a partir de 1930, com a nomeação de Magalhães Barata, né, que tem uma figura histórica no estado, por vários autores que contam a história da passagem dele no governo do estado do Pará. E ele teve um papel fundamental também, né, como diz assim, o capítulo, né, sobre as intervenções nos governos municipais, né. Então, Magalhães Barata, né, por essa região do Baixo Amazonas, teve um papel muito importante em razão da formação dos municípios, né, e a conjuntura política. E dele partiu as nomeações para alguns, na época de prefeitos, né, que tinham caráter de interventores municipais. E daí a gente pode colocar ele como uma figura que teve um papel. Inclusive, houve algumas visitas dele aqui no município de Oriximiná, né, em alguns períodos distintos. Que tinha, assim, quando se falava em Magalhães Barata no município, conta, né, os nossos antepassados aí, que era uma figura enigmática, mas que era um festejo a presença dele no município, né. Passa na SAAT Contabilidade. Lá você tem os serviços de constituição e baixa de empresa, declaração de imposto de renda, cálculo trabalhista, licitação, entre outros. A SAAT Contabilidade fica na rua Barão do Rio Branco, 2620, Centro, bem próximo à Caixa Econômica Federal. SAAT Contabilidade. O nosso compromisso é com o seu sucesso. Vocês já ouviram falar da rixa entre Óbidos e Oriximiná? Pois é, parece que essa treta remonta ao fim do século XIX, em que o puxa-encolhe dessas duas cidades é resolvido através do decreto do governador Magalhães Barata em 1934, com a emancipação política do tão sonhado município abocanhado por Óbidos. Porém, a rixa dura até hoje, espoca bode e chupa osso. Estou vendo aqui que o pessoal tem essa situação, uma rixa, o pessoal de Óbidos, né, tem aquelas piadinhas, né, de lado, com o próprio população de lá, espoca bode, chupa osso, tem essa brincadeira entre eles. Bem, Óbidos já teve uma grande importância no cenário histórico, né? Então é um lugar que pessoas influentes do país nasceram em Óbidos, né? Como Inglês de Souza. Então ela é uma cidade muito antiga, né? Colonizada por portugueses, que era um ponto estratégico, né? Óbidos ainda é hoje um local estratégico, né? Que está bem entre a frente do Rio Amazonas, né? Então
naquele período antes ainda sempre teve uma grande importância a Óbidos, né? Então a gente contar o período, né, se Óbidos concordava ou não com o território, se retirar dela passando por outro município, obviamente ninguém gosta de perder essa história, né? Então assim, eu não aprofundei nenhuma entrevista lá, Óbidos, também não procurei nenhum tipo de dado que contasse algum autor, alguma fonte sobre essa situação. Mas assim, é o que eu coloco, ninguém gosta de perder. Então provavelmente com a emancipação, a divisão do território de Óbidos passa a Oriximiná, né? Então assim, houve momentos na história, no território nosso, que já foi pertencente a nós, passou para Óbidos e voltou de novo para Oriximiná, entendeu? Então, obviamente, né, como dizer assim, se tu me perguntar se existe uma rincha histórica, aí eu assim, não saberia dizer concretamente se existe ou não, mas existe o fato, né, que o território já pertenceu a Óbidos, pertenceu a nós, voltou para Óbidos e retorna de novo para a gente. Hoje, observando, o Oriximiná tem um território enorme, imenso, um dos maiores do mundo, né? Sendo que, eu volto de novo a dizer, está apenas demarcado em mapa, mas dono mesmo nós não somos, porque são todas áreas de preservação, área de reserva, então é território do governo federal e do governo estadual. Então muito pouco realmente é o que pertence ao Oriximiná, apesar de estar no mapa demarcado um grande território, né? Mas assim, em si, toda essa região, ela, de fato, concreta, digo assim, ela não nos pertence porque nós não nos apropriamos, né? A Ideal Tecidos tem calçados e confecções, colchão e travesseiros, cama, mesa e banho e vestuário para toda a sua família. O programa Oriximiná em Revista veste a Ideal Tecidos. Passa lá, é na Travessa Carlos Maria Teixeira, número 38, Centro, crediário próprio. A Ideal Tecidos, fácil de comprar, tranquilidade para pagar. Elvésio Imbiriba Guerreiro nasceu em 24 de março de 1905, filho de José Gabriel Guerreiro e Francisca Monteiro Imbiriba. Foi prefeito por 2 vezes de Oriximiná. Governou o município no período de 1º de janeiro a 25 de agosto de 1935 como prefeito nomeado e de 12 de fevereiro de 1936 como prefeito eleito pelo voto popular. Porém, após a implantação do regime do Estado Novo, em novembro de 1937, é mantido no cargo até 11 de março de 1943, por nomeação do governador José Carneiro Malcher, que pertencia à mesma base político de Magalhães Barata. A principal característica do governo de Elvésio Imbiriba Guerreiro foi uma política baseada em estabelecer uma organização administrativa buscando conduzir o processo de desenvolvimento para a cidade, visível principalmente nas obras de infraestrutura ocorridas no município durante o período de seu governo. Ainda sobre a gestão ainda do governador Magalhães Barata, nesse período é nomeado como prefeito de Oriximiná, né, Elvésio Guerreiro, né, que também é uma figura que a gente tem toda uma trajetória, né, nesse período de história da política após a emancipação do município de Oriximiná, né. Então é um período que se inicia a emancipação logo com o Elvésio Guerreiro e ele trata de vários, como dizer assim, vários pontos importantes de políticas públicas municipais, né, como escolas, né, logo começa a debater, né, sobre a questão da educação, saúde, segurança, apesar de ser um município ainda pequeno, né, contava ainda nessa época em torno de, tem os dados estatísticos de 1954, contava em torno de faixa de 9 mil habitantes, mais ou menos, Oriximiná tinha nesse período, né. E assim, começou todo um processo de trazer o melhor para a população, escolas. E aí ele trata da construção de um grupo que chamava
era o nome que se deu para a época, era grupo, tinha um nome, eu não estou muito bem lembrado qual era. E aí começa-se a construção desse grupo, que hoje está localizado lá o prédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? E assim, era uma figura tão marcante, né, que assim, o projeto arquitetônico hoje do prédio, se a gente observar ele de cima para baixo, ele é a figura de um H, né? O prédio é uma figura de um H. Então assim, ele não deixa de ter ele personificar a figura dele, né, através de assim, como era feita de imagem, né, mas através de projeto arquitetônico. Não configuramos um busto em homenagem ao Wes Guerreiro, mas hoje tem uma grande lembrança, que é o prédio que hoje está localizado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né. Então, se a gente observar o prédio, né, ele é um H, ele é uma figura de um H, né? Então, assim, aí a gente tira, assim, mas assim, nada muito forçado, né? Era a figura dele, né? Assim, o que ele queria era demonstrar. Deixar a marca dele. Exatamente. Quer comprar móveis para a sua casa, seu escritório, enfim, para o seu trabalho? Passa na Super Rocha. Lá tem móveis, eletrodomésticos, celulares, cama, mesa e banho. A Super Rocha tem crediário próprio. Passa lá, é na Travessa Carlos Maria Teixeira, 458, Centro. Super Rocha, onde tudo é fácil. João Imbiriba Guerreiro, filho de João Guerreiro, e Ana Monteiro Imbiriba, foi prefeito no período de 25 de agosto de 1935 a 12 de fevereiro de 1936, como prefeito nomeado. O seu governo foi uma administração de pouca importância para a história política de Oriximiná, pois serviu somente de passagem para a ascensão de seu primo, Elvésio Imbiriba Guerreiro. Quanto ao governo de João Guerreiro, João Imbiriba Guerreiro, ele vai de 25 de agosto de 35 a 12 de fevereiro de 36, né? Então foi um período muito curto, né? E assim, o que a gente pode caracterizar é que foi mais um governo de transição, né? Que novamente a esse período havia uma pressão em razão ainda de Elvésio Guerreiro, né? Para estar como prefeito de Oriximiná. Então, assim, esse período não teve tanta relevância, mas a gente conta esse período como uma transição ainda do governo, apesar de ser primo ainda de Elvésio Guerreiro, né? O João Guerreiro. Lá na Le Sénéchal tem perfume francês com base de óleos essenciais, que dá maior fixação e durabilidade. Você compra perfume fracionado de 10, 30, 60 e 100 ml. A Le Sénéchal tem muitas fragrâncias, as mais tops do mercado e também as mais famosas. Passa lá na Travessa Carlos Maria Teixeira, 140A. Le Sénéchal, sempre com você. A gentileza e o glamour rodeou o período de Cazuza Guerreiro no executivo. Ele é um homem de beleza admirável e era facilmente atraído pelos status e posição política na sociedade oriximináense. Incomodados pela destreza do Narciso Guerreiro, no pleito contra José Diniz, uma espécie de conspiração põe nas mãos da oposição a prefeitura no ano de 1954. Ele era um cara todo no estilo, que ele, tu olhar aqui a figura dele, ele é um cara aparentemente bonito, né? Ele, assim, o pessoal conta mesmo que ele era todo, como dizer assim, todo estiloso para o período, né? Então, é aquilo que eu te contei lá, né? Então, ponto, né, que ele se importou muito com a figura dele do status, né, que ele ocupou, né? Mas o pessoal gosta muito dele, assim, do período que ele foi prefeito, e ele tinha uma amizade, né, no período também que ele governou, também muito forte com Magalhães Barata, né? Essas visitas que ele propôs ainda foi ainda durante o governo dele. Bom, Cazuza Guerreiro,
Ele assume de março de 43 até março de 47, né? Também foi um político que foi nomeado também por Magalhães Barata, né? Historicamente, ele também em 1955 ele também disputa uma eleição com José Diniz e acaba perdendo, né? E assim, contra essa questão de disputa eleitoral entre digo assim que José Diniz ele já era uma família que já era uma família instalada, tinha negócio na castanha também, né, para cada região do Salgado, e entra na política, a disputa com o Elvésio, assim, mas conta relatos, né, em memória da mãe do ex-prefeito do Dr. Gemiro, né, em memória dela, escrita, assim, que o José Diniz e o Cazuza, né, eles tinham acho que uma amizade muito próxima, né, acho que eles, apesar de serem adversário político naquele período, naquela época, mas eles sempre mantinham essa amizade que eles tinham, né. Eu, assim, te contar hoje que a política é saber diferenciar, né. Hoje todo mundo se importa um adversário não como um adversário, e sim como um inimigo, né. Então, para isso, naquele período, conta, né, os relatos delas, assim, mesmo eles numa disputa política, mas manteram a amizade deles na disputa política, né? Se comportaram como adversário e não como inimigos. Não sei se eu posso contar aí. Acho que houve uma conspiração entre os próprios guerreiros, né? Porque assim, para te entender a história da família Guerreiro, acho que era até bom a gente começar a entender. Eles vieram para cá em 1909, né? E ele conta que eles vieram em razão de... Eles vieram do Ceará. Eram dois irmãos, né? O João Guerreiro e o José Gabriel Guerreiro, que era pai do Cazuza Guerreiro, né? Então conta que eles vieram em razão vieram do Ceará em razão dos castanhais, né? Que trabalhar no extrativismo da castanha. Então, assim, eram guerreiros, mas de duas famílias, eram dois irmãos. A família de João Guerreiro e a família de José Gabriel Guerreiro. Eram dois irmãos, um irmão se instala aqui na vila da cidade, e outro irmão, João Guerreiro, se instala aqui aí pro Lago do Sapuquá. Então, assim, para a gente entender esse contexto lá, apesar de serem guerreiros, né, enquanto eles não eram todos unidos, né? Havia divisão entre eles. Então conta assim, apesar de ter eleição, porque Cazuza era filho de José Gabriel Guerreiro, né? E conta que os guerreiros de João Guerreiro, alguns, né, não todos, tipo, conspiraram para apoiar o José Diniz, né? Assim, de certa forma eles tinham muita influência, porque acabaram influenciando a vitória do adversário, né? Uma sabotagem. Mais ou menos isso. Eu não sei se eu conto não sei se eu contei esse relato. Eu acho que eu me furtei a não entrar em detalhe, mas eu falo mais ou menos que houve uma conspiração, acho que na urna do Cachoeiri, né, que lá, tipo, fizeram uma sabotagem lá para mudar o resultado. Bateu aquela fome? Labelle Pastelaria. Deliciosos pastéis, sabores variados. A entrega mais rápida da cidade. 939-9176-3237. 939-9176-3237. Labelle Pastelaria. E se você tem o aplicativo iFood no seu celular, peça agora mesmo. Labelle Pastelaria, a entrega mais rápida da cidade. José Gabriel Guerreiro Júnior, conhecido popularmente como Cazuza Guerreiro, nasceu em 16 de abril de 1902, filho de José Gabriel Guerreiro e Francisca Monteiro Ibiriba. Foi prefeito pelo período de 11 de março de 1943 a 11 de março de 1947, nomeado por Magalhães Barata. Foi também vereador logo após a primeira instalação da Câmara de Oriximiná, em 1936,
e depois nos períodos de 1948 a 51 e 1951 a 55. Disputou ainda as eleições municipais de 3 de outubro de 1954 contra José Diniz Filho, sendo derrotado. Oriximiná está precisando de novos Cazuzas. Cadê a simpatia aí dos novos candidatos? Olha, beleza também conta. Dizem as titias que Cazuza não era só um rosto bonito. Ele tinha cavalheirismo e amizade com seus adversários políticos, coisa que hoje a gente não vê. Ao invés de uma disputa política, nós vemos dois campos de guerra, o lado A e o lado B, e acaba tendo ali muita discórdia, separação de família, o que perdeu o espírito de Cazuza em Oriximiná. Antônio Machado Imbiriba, vencedor nas eleições de 3 de outubro de 1950, assumiu e governou de 1º de fevereiro de 1951 a 31 de janeiro de 1955. Natural do estado do Ceará, era tio dos guerreiros que foram prefeitos. Trabalhou como contador no governo Guilherme Imbiriba Guerreiro. Sua vitória foi condicionada a ter o apoio dos guerreiros. Dizem que não foi um bom prefeito. Algumas obras iniciadas em seu governo nunca foram concluídas. Guilherme Imbiriba Guerreiro nasceu em 12 de dezembro de 1919, filho de José Gabriel Guerreiro e Francisca Monteiro Imbiriba. Era o mais novo dos irmãos. Foi primeiro prefeito eleito por 2 mandatos. Governou o município no período de 1º de maio de 1948 a 3 de julho de 1950 e de 1º de fevereiro de 1959 a 31 de janeiro de 1963. Com ele, vem encerrar o período de hegemonia dos guerreiros, que durou aproximadamente quase 3 décadas. Elvésio Imbiriba Guerreiro nasceu em 24 de março de 1905, filho de José Gabriel Guerreiro e Francisca Monteiro Imbiriba. Foi prefeito por 2 vezes de Oriximiná. Governou o município no período de 1º de janeiro a 25 de agosto de 1935 como prefeito nomeado e de 12 de fevereiro de 1936 como prefeito eleito pelo voto popular. Porém, após a implantação do regime do Estado Novo, em novembro de 1937, é mantido no cargo até 11 de março de 1943, por nomeação do governador José Carneiro Malcher, que pertencia à mesma base político de Magalhães Barata. A principal característica do governo de Elvésio Imbiriba Guerreiro foi uma política baseada em estabelecer uma organização administrativa buscando conduzir o processo de desenvolvimento para a cidade, visível principalmente nas obras de infraestrutura ocorridas no município durante o período de seu governo. O único relato que eu tenho era assim, mais sobre as crônicas dele e as entrevistas que foi feito para ele, né? Também conta que não foi um governo, vamos dizer assim, um governo normal, sem muita relevância, né? Mas para a continuidade do serviço que já vinha desde a emancipação de Oriximiná, né? Durante um período de 30 anos, os guerreiros estiveram no poder. O que mais chama a atenção de você aí do outro lado? Explica pra gente, Paranatinga, qual é essa relação dos guerreiros de manterem o poder durante décadas no nosso município? Mas assim, o que chama o ser humano a ocupar é justamente essa posição, né? Dele ter uma importância, uma relevância, né? Dentro de uma sociedade, né? Então assim, não digo só os guerreiros, né? De fazer todo o esforço para se manter na política, ou se almejavam manter, hoje, como tu falou assim, uma elite política, né? Eu digo assim, tiveram um papel muito importante, né, para a construção hoje da história política do município, né? Então, assim, como
foram pessoas que foram importantes no cenário local, no cenário regional, né? Então, muito do município hoje, né, a herança que a gente tem, se deve-se às figuras, né? Então, a gente sempre traz como destaque o próprio Everest Guerreiro, o Cazuza Guerreiro, né, que foram figuras importantes. Estamos chegando ao fim de mais uma entrevista e nós agradecemos a sua audiência aqui pelas redes sociais. Compartilha se você gostou e também, não esquece de deixar os seus comentários. Xavier, assim, quero primeiro agradecer, né, a oportunidade. Desculpa não ter feito um relato melhor, né, mas assim, a gente poderia ter trabalhado, fazer um contexto melhor para a gente seguir uma linha que, como eu falei, o trabalho produzir tem quase 10 anos, né, muita coisa assim, hoje na cabeça. Posso ter falado alguma besteira aqui na própria entrevista, não ter lembrado sobre pesquisa. Foi um trabalho que não foi feito de uma hora para outra, levei um certo período de tempo para pesquisar. Fiz muitas entrevistas, né, com assim, pessoas que hoje já são falecidas, né, como o seu Edilberto, o seu Augusto, né, que eram guerreiros. Então, essas pessoas não são... E na época eu tive a oportunidade ainda de conversar com eles, né, contar um pouco da história da família deles. Mas a gente tem muita história ainda para frente, né? Então a gente tem muitas figuras importantes políticas nesse decorrer da história que a gente pode citar, né? É como tu quer dar continuidade dos Oliveiras para frente, a gente tem os Calderaro, aí entra também a família Ferrari, entra a família Viana, entra a família Tavares, né? Todo nesse processo de construção da história política de Oriximiná. E cada fase teria a sua análise, né? Tivesse algum pesquisador, não, eu estou falando isso porque isso são fatos que eu encontrei, né? Os nossos filhos, né? Os nossos netos devem conhecer nossa história, devem buscar entender e buscar, como eu dizer, buscar preservar e buscar fazer as mudanças futuras, né? Também, então isso é importante. Então isso, a mensagem é essa, deixa aí, quero agradecer de novo a oportunidade de estar conversando. Quem sabe em outro momento a gente discute outros pontos aí, esse teu trabalho pode render algo pela frente ainda aí, tá certo? E no próximo vídeo nós vamos continuar essa história do cenário político oriximinense, agora numa visão empreendedora. Tudo bem? Ouça também o nosso podcast, que vai ter muitas novidades, além dessas que você já ouviu até este momento. Eu sou Rodrigo Xavier e os trabalhos técnicos são de Jonatas Assis. Até o próximo programa!